Nós temos também a tabela do Brasileirão, meu amigo de fé, meu irmão, camarada, tá de brincadeira, hein? Bahia no Z4 e nós vamos fazer análise do que o Bahia precisa fazer. Tem que vencer o São Paulo, né? E contar também com a sorte para o Goiás não vencer. O Goiás empatar e o Bahia vencer o São Paulo. Então, vamos nessa que tá bom a beça. Para o Bahia sair também, tem que contar com outras situações. A gente vai falar aqui daqui a pouquinho, tá bom? O Bahia, apesar de estar aqui no Z4, ocupa a 5ª colocação. O Wendel, 5ª colocação, o Bahia está no Z4. 5ª colocação de melhor público. Foi o que eu falei ontem, né? Somente a torcida do Bahia é torcida de Série A. Diretoria, Série B, jogadores e comissão técnica precisam sim entregar melhor. Porque esta torcida, ela ocupa a 5ª colocação do Campeonato Brasileiro. Pegava a Libertadores. A torcida do Bahia é torcida de Libertadores, né? O Bahia está na zona de rebaixamento. Mas a torcida do Bahia é torcida de Libertadores. A torcida do Bahia é torcida de Libertadores. O Bahia é a 5ª maior média de público do Campeonato Brasileiro. O Bahia só está atrás de Palmeiras, Corinthians, São Paulo e Flamengo. Os demais estão atrás do Bahia. Com 8 jogos em casa, o Bahia registra uma média de 35.788 pagantes por partida, tendo ultrapassado o Fortaleza no ranking. Após a 16ª rodada do Brasileirão, o Bahia tem a 5ª maior média de público, próximo de clubes como Corinthians e Palmeiras. Está vendo aí? Tá na tela, né? Deixa eu colocar um pouquinho. Aqui saiu o Bahia, né? Vou colocar um pouquinho maior. Tá aqui na tela, ó. Tá aqui na tela. Flamengo é insuperável. O Flamengo é insuperável. O Flamengo vai ser sempre aí primeiro mesmo. Só se tiver algum time ruim, a torcida revoltar. Mas o público do Bahia, 35 mil ali, ó. Palmeiras com 39. Bahia com Palmeiras com 38. Bahia tá ali próximo, né? Encostado ali nessa turma. E digo mais. Pense aí. O Bahia está fazendo um campeonato muito ruim. Imagine se o Bahia estivesse fazendo um bom campeonato. Eu acredito que se o Bahia estivesse fazendo um bom campeonato, o Bahia estaria ali na 3ª colocação. Flamengo, São Paulo e Bahia. Eu acho que sim. Porque a Arena Fonte Nova, ela não passa assim de 45 mil, né? Então o Bahia estaria aí no miolo de 43, 44 mil público pagante ali, deveria estar ali. Mas, mesmo assim, não deixa de ser um fato extraordinário de uma torcida que tem um time que não está merecendo o torcedor que tem, mas mesmo assim a torcida não abre mão, está sempre por lá. Deixa eu mandar um abraço ao Tela Azul. Alô, Telinha! Alô, Tela! Né? Mas vai ser importante esse like aí, que você vai jogar duro e arrebentar, né? Vai ser importantíssimo. Ó, lembrando que o Canu, ele não joga contra a equipe do São Paulo, hein? Canu não vai pro jogo. O Gabriel Xavier deverá ter uma nova companhia. E aí, meu amiguinho, quem é que vai jogar? Quem é que vai jogar no lugar dele? Quem é que vai jogar? É, meu amigo, quem é que vai jogar no lugar do rapaz? Eu vou colocar a zagueirada aqui pra gente papear, né? Pra gente dar bater papo. E eu vou dar minha opinião, claro, né? Vou dar minha opinião também. Wendel, você colocaria quem pra jogar no lugar do Canives? Tá aí na tela já? Tá aí na tela. Wendel, você colocaria aqui no lugar do Canives aí. Ó, antes disso, vai colocando sua opinião aí. Vai colocando sua opinião antes disso, que eu já vou trazer um informe aqui com relação à suspensão de Canu, que abriu espaço para novas mudanças no Esporte Clube Bahia na zaga. Vitor Hugo, Marcos Victor e Raul Gustavo são as alternativas para o duelo contra o São Paulo, domingo 11 horas. Renato Paiva com isso vai ter dor de cabeça, hein? Para montar esse sistema defensivo do Bahia, que vai encarar uma equipe que vem mordida. Uma das referências da equipe é o capitão Canu. Levou o 3º cartão amarelo no empate contra a equipe do Corinthians. As incertezas do instante são muitas. Uma incerteza está aí na tela, né? É o Vitor Hugo. Deve ser o mais cotado para ser titular, mas não joga 3 partidas. Inclusive, ficou fora da lista de relacionados para o duelo contra o Corinthians. O último jogo do zagueiro foi um empate com o Cuiabá pela 14ª rodada, quando foi substituído ainda no primeiro tempo. Vitor Hugo, em campo, o retrospecto do Bahia é ruim, com um triunfo,
6 empates e 5 derrotas. O tricolor teve um desempenho defensivo abaixo do esperado nesses jogos, levou gols em 9 das 12 partidas que o nosso querido Vitor Hugo jogou. Mas nós temos uma zaga com Gabriel Xavier, que é uma grande revelação do Bahia, esse zagueiro. Eu falei isso ontem, né? Para mim, o mercado do Gabriel Xavier é altíssimo, altíssimo. O futebol europeu, por exemplo, um zagueiro desse de 22 anos, pô, jogando titular e tal, entendeu? Fazendo bons jogos, os caras ficam de olho pra caramba. Fica muito de olho, muito valorizado, muitíssimo valorizado. Raul Gustavo e Marcos Victor. Marcos Victor é um garoto. Eu vejo como muito promissor o Marcos Victor. Eu acho que o Bahia acertou a contratação dele, trouxe ele do Ceará. Eu acho que o Bahia acertou pra caramba. Mas a zaga vai ficar muito nova para um time que vai ter que se defender bem e deverá ser pressionado pelo São Paulo, sobretudo no início do jogo, né? O Vitor Hugo seria, na minha opinião, o titular imediato na ausência do Canu. Pela experiência, jogou no futebol paulista, no Palmeiras, né? Eu acho, inclusive, até estranho o Vitor Hugo não ter emplacado no Bahia ainda, sabe? Eu confio que ele vai emplacar. É um dos jogadores que está em um momento ruim que eu acredito que vai emplacar. Diferente do Chaves, por exemplo. O Chaves está no momento ruim, tá, mas para mim o Chaves não emplaca. Mas o Vitor Hugo, eu tenho uma opinião diferente do Canu. Do Canu não, do Chaves. Eu acho que o Vitor Hugo é um jogador que está no momento ruim, mas que vai evoluir, vai crescer, porque por onde ele passou, bicho, não é possível que no Bahia o cara não vai dar certo, né? Eu iria de Vitor Hugo, colocava um zagueiro experiente e o Gabriel Xavier, que é mais ali novo, né? Embora o Gabriel Xavier venha se comportando como um jogador veterano, experiente, mas eu colocaria o Vitor Hugo, que eu acho que o Marcos Victor é um jogador ainda muito novo para encarar uma bomba dessa, né? A não ser que ele treine demais, treine muito, porque o Paiva também tem essa regra, né? O Paiva valoriza muito o treino. E se ele tem valorizado o treino, ele está observando os três, né? Porque o David Duarte está machucado. Então tem aí o Vitor Hugo, tem o Raul Gustavo, que veio de contusão, e o Marcos Victor, que também veio de contusão. Eles ficaram um bom tempo parados, hein? Raul Gustavo e o Marcos Victor. Já o Vitor Hugo, não. O Vitor Hugo vem em ação, vem em atividade, né? Só não veio jogando porque perdeu espaço, de fato, para o Gabriel Xavier. Eu ia de Vitor Hugo pela questão da experiência mesmo, né? E porque os dois garotos aí estão vindo de lesões. Então, eu ia de Vitor Hugo, sabendo que o risco é grande porque ele não está em um bom momento. Sabendo que o risco é grande, ele não está em um bom momento. Isso para mim também tem aquela questão do cobertor curto, né? Então a opinião que eu estou dando é uma opinião que é evidente, que é uma opinião que não há certezas. Eu estou usando mais um pouquinho da lógica, né? Mas tem a questão do treino que a gente não vê. A gente não vê treino e pode ser que outros jogadores estejam treinando melhor que o Vitor Hugo e aí vai para o jogo o Marcos Victor. Estava jogando bem, Luke Matos, verdade, o Marcos Victor antes estava jogando bem mesmo, eu gosto do Marcos Victor, né?